Vamos lá, o dono da fazendinha. Vamos falar aqui da fala política do dono da fazendinha. 14 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Sinal Tauá, Domingos Filho, o camaleão do PSD. Rapaz, eu não sei ainda o PSD, mas aqui em Tauá, camaleão é quem muda de acordo com a cor do ambiente, né? Então é a mesma coisa. O camaleão do PSD, o dono da fazendinha, sempre em metamorfose, né? Tem até uma música, né, que fala de metamorfose. Traz aí na tela. No sábado, em Tauá, Domingos Filho subiu ao palco do agronegócio como se fosse o fiador exclusivo da candidatura de Chiquinho Feitosa. Disse, orgulhoso, ser o único presidente de partido no Ceará a declarar apoio aberto. Fez pose de aliado leal, disposto a marcar território. Mas bastaram menos de 72 horas e uma entrevista em Fortaleza para a metamorfose. Domingos já não era mais o entusiasta de Tauá. Virou o pragmático televisivo, dizendo apenas que poderá votar em Chiquinho se ele for o candidato do arco de alianças. Traduzindo, não disse absolutamente nada, apenas a obviedade de qualquer partido coligado. A reviravolta é digna de nota. Em Tauá fala grosso, em Fortaleza fala por entrelinhas. Lá busca aplauso, aqui abre espaço para negociar vaga na majoritária. A plateia muda, o discurso muda junto. O problema é que essa coreografia deixa um rastro. A fama de que o PSD de Domingos joga sempre com todas as cartas na mão, mesmo que isso custe a palavra dita 2 dias antes. Nas rodas políticas, esse tipo de manobra já tem apelido: picaretagem. E assim, Domingos Filho segue se equilibrando entre a firmeza interiorana e a condicional capitalina, tentando inflar o valor do PSD na mesa de negociação. O risco? Reacender a desconfiança causada pelos episódios de 2016, eleição da Alesse. 2022, quando abandonou o arco de aliança e se lançou com Roberto Cláudio. E 2024, quando abandonou Sarto e apoiou Evandro em Fortaleza. E acabar conhecido mais pela dubiedade do que pela força. Não, só mais um detalhezinho, Pimentinha, você esse final de semana, uma declaração sua, movimentou bem a política do estado do Ceará. Chiquinho Feitosa é o seu candidato ao Senado, seu pré-candidato ao Senado, é uma indicação. E por que essa indicação? Não, primeiro eu não fiz indicação de Chiquinho, nem poderia fazer. Eu tenho um partido, ele tem outro partido. O que eu disse foi que e a minha gravação está aí para ser vista. O deputado Idemar fez assim, tipo, uma provocação, que o Tauá todo se unia para votar para Chiquinho. Eu falei o que eu já tinha dito. Foi o PSD, foi o único partido, na minha palavra, que se o Chiquinho for candidato, nós votamos nele. E naturalmente está mantido isso. E o nosso repórter diz o seguinte, né, que aqui em Tauá, o marido dela, dono da fazendinha, ele fala grosso, né? Lá em Fortaleza fala fino, Berg Brito, né? A distância de 364 quilômetros muda totalmente o discurso do dono da fazendinha. E aí, lá, ele é um entusiasta total, né, quando chega na capital. Mas se não fosse Berg Brito, daria para ser garoto propaganda da Colgate, por dentro do buraco, você viu? E aí ficou assim, meio, não adianta correr com a cela. O que foi dito, o que foi assistido, e as pessoas entenderam. Agora, eu acredito que o senador Chiquinho Feitosa deva ter saído muito satisfeito, mas a alegria acabou lá no momento da entrevista para o portal do Mourão, é o homem aí, Rubão, pronto, do portal do Rubão. O fato é que, assim como disse o nosso repórter, o dono da fazendinha, o marido dela, já é bem conhecido no circuito político, né? Em 2016, na presidência da Alesse, quem gosta de política e quem acompanha a história do Ceará sabe como se comportou o estudo
dono da fazendinha Domingos Filho. E em 2022 também, quando ele saiu de um lado para apoiar o outro, né? Deu com os pés onde estava e foi votar no Roberto Cláudio. E em 2024 a história se repetiu, né, Berg Brito? Há quem diga até que houve aí uma disputa bem ferrenha pela vice e que o dono da fazendinha teria ganhado aí nos últimos minutos a um preço muito alto a vice para a própria filha, passando assim a ingressar no grupo de apoio de Evandro Leitão. E aí a história, Berg Brito, ela sempre é contada, por mais que eles tentem dizer que não. E no mundo político, Berg Brito, lá em Brasília acontece isso. Aqui a gente vê a sarandagem. Mas lá é o seguinte, eles podem descumprir uma palavra com o povo, mas entre eles, não. Em Brasília, quem não cumpre palavra, o político que não cumpre palavra com o político, tem vida curta. Aqui no Ceará, o dono da fazendinha tem sobrevivido, né? Uma eleição após a outra. Berg Brito, as posições são diferentes. Aqui em Itauá, quando interpelado pelo deputado Idemar Citó, ex-deputado Idemar Citó, né, sobre o apoio a Chiquinho Feitosa, espertamente ele pulou assim na frente, meio que de sopetão, em verso e poesia, como ele gosta de falar, disse que foi o primeiro a dizer que votaria no senador Chiquinho Feitosa. Só que aí lá no evento dos prefeitos, aquele evento, Berg Brito, que a gente não sabe como é, mas tem um ditado que diz que o que dinheiro e pia não resolver, não tem mais solução, né? Naquele evento, ele já mudou a conversa. E o Chiquinho Feitosa, que é tauaense, né? Que vai para uma candidatura agora, pelo visto, vai ter que disputar a vaga com, segundo informações, dão conta de que o dono da fazendinha já quer a vaga de Senado, né?